paz e amor. Bom, boa noite. Começando e iniciando a nossa atividade espiritual, com transmissão ao vivo pelo Facebook. A todos que nos assistem nesse momento, nosso muito obrigado. Entrem em sintonia com a Casa de Paz e Amor, pensem no Paz e Amor, vibrem por todos que estão, não só online, como também presencial. E a casa abraça a todos. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje, como eu falei, nós temos eu chamo de Américo, mas Antônio Pieri. Ele vai falar sobre o capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Então, do Evangelho segundo o Espiritismo. Da nossa parte, prestemos atenção. Vamos tentar assimilar o máximo possível. E se nós conseguirmos vivenciar lá fora um pouquinho desses ensinamentos, já está valendo a pena. Tá? Eu vou ler para vocês um trecho do Evangelho segundo o Espiritismo, depois faremos a prece, e em seguida o Américo fará a palestra. Bom, do capítulo... Cadê? Assim. Do capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, reconciliar-se com os adversários. O item 5. Concerta-te, sem demora, com teu adversário, enquanto estás a caminho com ele, para que não suceda que ele te entregue ao juiz e que o juiz te entregue ao seu ministro, e sejas mandado para a cadeia. Em verdade te digo que não sairás de lá, enquanto não pagares o último centil. Vamos fechar nossos olhos por um instante. Dessa forma, agradecendo a Deus, a Jesus, a todos os irmãos espirituais por estarmos aqui nesta noite e já rogando para que o palestrante da noite seja feliz nas suas colocações, que possa fazer de uma forma simples para que todos nós, encarnados e desencarnados, possamos assimilar os ensinamentos da noite. Que Deus nos abençoe, nos ampare e nos proteja nessa atividade. Vocês que estão aqui presencialmente, quem está assistindo em casa pelo Instagram, Facebook, YouTube. Eu peço a orientação dessa espiritualidade superior para que oriente essas palavras, né, esse estudo conjunto do Evangelho, né, que possamos todos nós sairmos daqui conhecendo um pouquinho mais desses ensinamentos do Cristo e, como o Davi falou, procurando colocar em prática no nosso dia a dia, né? Então, há um mês atrás, mais ou menos, a Alessandra me mandou um zap e falou: eu preciso de uma palestra para esse mês. Eu falei: pode deixar, eu faço. Daí eu estava olhando o Evangelho e falei: eu vou falar um pouquinho sobre o capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. Daí comecei a preparar a palestra, daí falei: mas as bem-aventuranças são tão lindas. O que é a bem-aventurança? O que é ser um bem-aventurado? Se nós pegarmos como as bem-aventuranças foram trazidas por Jesus, aonde foi? Foi no Sermão da Montanha. Jesus estava com seus discípulos e uma multidão de deserdados da terra. E Jesus fala a eles as bem-aventuranças. Se nós pegarmos os evangelhos de Lucas e de Mateus, por exemplo, as bem-aventuranças, elas são 9.
E no Evangelho segundo o Espiritismo? Quantas bem-aventuranças nós temos? Na codificação, Kardec, orientado pela espiritualidade superior, didaticamente, pelo conteúdo moral, agrupou essas 9 bem-aventuranças em 5 bem-aventuranças. Daí, se nós pegarmos o Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos lá, do capítulo 10, do capítulo 5 ao capítulo 10, as bem-aventuranças. Sendo que no capítulo 6, entre uma bem-aventurança e outra, nós temos o Cristo Consolador. Então, o que nós temos no Evangelho segundo o Espiritismo? Por que essa codificação, essa estrutura Kardec trouxe para a gente? Então, vamos pensar um pouquinho. O capítulo 5, nós temos lá o quê? Bem-aventurados os aflitos. Aí eu pergunto, nós, enquanto homens, homens, mulheres do mundo, aqui, do mundo de provas e expiações, nós passamos por aflições? Passamos. Só que essas aflições, se a gente pegar o capítulo 5, lá vão estar o quê? O esclarecimento, o ensinamento, para a gente entender o porquê da causa das nossas aflições. Então eu tenho lá o bem e o mal sofrer, o mal e o remédio, causas anteriores e causas atuais das aflições. Então, lendo o capítulo 5, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pensar o seguinte: é abandonar a revolta, abandonar a culpa, que muitas vezes todos nós nos desviamos das leis de Deus, das leis divinas. Isso é o que nos traz sofrimento. E isso muitas vezes nós nos culpamos muito. E quando nós se fechamos nessa culpa, a gente não dá espaço para evoluir. Então, no capítulo 5, bem-aventurados os aflitos, o que a espiritualidade, o que o Cristo espera de nós? Que nós passemos pelo arrependimento, pelo remorso e pela reparação. Então, esse é o primeiro caminho nas nossas relações, primeiro conosco mesmo e depois com o nosso próximo, nós abandonarmos a culpa, deixarmos de lado também a revolta e sim procurarmos a reparação. E eu até pedi para o Davi ler para a gente aquele: reconcilia-te com o nosso inimigo. E isso muitas vezes a gente lendo essa passagem no Evangelho, a gente logo imagina o quê? O inimigo sendo o outro, Não é o outro. Os nossos maiores inimigos, eles estão dentro de nós. É o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa vaidade, a nossa prepotência. Então, esses são os primeiros inimigos que nós devemos o quê? Eliminar dentro de nós. Daí nós temos o capítulo 6, que é o Cristo Consolador, que ele vem bem no meio das bem-aventuranças. E por quê? Cristo Consolador. Na codificação foi colocado, somos os aflitos, mas nós temos o quê? Esse Cristo, não enquanto só o espírito da esfera crística, e sim os ensinamentos que o Cristo nos trouxe, para que a gente consiga o quê? Desenvolver esse reino dos céus, esse reino de Deus, dentro de cada um de nós, mesmo estando encarnado, como homem material, num mundo de provas e expiações. E daí as bem-aventuranças, elas continuam. O caminho que nós devemos seguir, devemos trilhar. No capítulo 7, nós temos o
bem-aventurados, nós temos o quê? Os bem-aventurados, os pobres de espírito. E o que Cristo espera de nós quando Ele coloca bem-aventurados os pobres de espírito? Bem-aventurados, felizes, pobres de espírito, aqueles que são humildes. Então, no capítulo 7, começa para a gente o quê? Devemos vencer esses nossos inimigos interiores, começando por onde? Pela humildade. Difícil, né? A humildade é o nosso primeiro passo nessa escala evolutiva, né? Rumo ao quê? A nossa elevação moral interior. Daí nós temos o capítulo 8, que é bem-aventurados os puros de coração. Então, o que Cristo espera de nós por essa bem-aventurança? Eu preciso ser humilde e aí desenvolver dentro de mim a bondade e a benevolência. Deixar de lado o quê? Principalmente aqui, o egoísmo. Porque quando eu não olho para o outro, eu não consigo ser bom com ele e nem comigo mesmo. Então, já nas bem-aventuranças, estou aqui, sou aflito, não preciso me revoltar e cair na culpa. Os ensinamentos desse Cristo Consolador estão aí para quê? Para me dar sustentação a todos nós nessa evolução. Essa evolução começa com a minha humildade, com a minha pureza de coração. E daí vem o capítulo 9. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Então vamos pensar um pouquinho. Quando eu já começo a ter essa pureza de coração, eu já começo a olhar o próximo como um companheiro de jornada e não como um adversário. Eu começo a desenvolver a minha paciência. Difícil, né? Às vezes no dia de hoje, que a gente escuta tanta coisa. Por isso, nos desligar desse homem do mundo, procurando o quê? Desenvolver esse reino de Deus dentro de nós. Então, a minha paciência, minha mansuetude. Então, vendo como é uma crescente, né? Essas bem-aventuranças, como elas foram codificadas de forma didática. E aí eu chego no capítulo 10. Bem-aventurados os misericordiosos. Aí eu já comecei procurando lutar com esses meus inimigos interiores, desenvolvendo a humildade, a pureza de coração, que é a bondade, a paciência, para aí sim olhar o meu próximo e saber o quê? Entender como ele é. Não ter mais o quê? Aqueles julgamentos perversos, me colocar naquela posição sempre de vítima, que é o outro que faz tudo para mim. Por isso que nesse capítulo 10, nós temos lá o perdão, a indulgência e a misericórdia. Difícil, né, a gente falar de perdão, né? Por quê? Ainda é o orgulho que ainda fala muito alto dentro de cada um de nós. Mas à medida que nós vamos o quê? Progredindo, aumentando a nossa bagagem moral, nós vamos vendo que, como eu falei, que o outro é um companheiro de jornada, entendendo a ele melhor. Mas daí a gente pode dizer o seguinte: mas é tão difícil perdoar, tão difícil entender uma mágoa ou esquecer uma mágoa, uma ação sofrida.
Aí eu pergunto, será que perdoar é esquecer? Nós temos consciência. Nós não esquecemos do que acontece, né? A não ser se tiver com Alzheimer encarnado aqui, você acaba esquecendo, senão não. Nossa consciência, nós não esquecemos. Então, perdoar, muitas vezes a gente fala, perdoar é esquecer. Não é esquecer. Perdoar, o que é? Quando nós até relembramos determinado fato, determinada circunstância, mas aquilo já não traz mais para cada um de nós o rancor, a raiva, a revolta, aqueles sentimentos ruins, que cada vez que eu lembro da situação, é como se eu estivesse passando pela situação naquele momento. E aquilo vai trazer mal-estar para quem? Para mim que estou pensando. Por isso que Divaldo fala o seguinte, que o perdão é o melhor remédio para quem perdoa. Então, o que é perdoar? Não é esquecer, não. É quando a lembrança vem, a situação aparece, mas isso nós já estamos lá, lembra da pureza de coração, mansuetude? Já estamos o quê? Entendendo o fato, e isso não nos traz mais esse sentimento ruim, esse sentimento perverso. É uma caminhada paulatina, ponto a ponto. Em determinadas situações, se a gente pegar um tempo atrás, que nós já não conseguíamos perdoar, ou que nos trazia muito essa angústia, esse rancor, esse remorso, essa raiva, hoje essas situações a gente já tira de letra. E isso é a nossa evolução, isso que é o bonito de estarmos aqui, nos relacionando um com os outros. Eu não consegui nessa encarnação. Por isso que a doutrina espírita, ela coloca para a gente, e nós aqui acreditamos, na multiplicidade das existências. Muitas vezes um convívio com um filho, um enteado, um ex-marido, ex-mulher, numa encarnação, chegou até aqui. Próximas, nós temos o quê? A eternidade para nos reconciliarmos e sermos felizes. Mas então eu posso ficar de lado sem trabalhar, ficar aqui só de boa? Não. A providência divina, ela tem o quê? O caminho a ser seguido. E aquilo que eu falei, toda vez que nós nos desviamos dessa lei divina, acaba acarretando sofrimentos para a gente. Então, até por uma questão de sofrer menos, vamos procurar o quê? Seguir essas orientações, essa lei divina. E aonde está essa lei divina? Essa lei divina, ela está nas bem-aventuranças. Por isso que Gandhi colocou, a gente sempre escuta isso na casa espírita, tal, que Gandhi colocou, se todos os livros sacros se perdessem e não tivesse se perdido as bem-aventuranças, nada estaria perdido. Quer dizer, as bem-aventuranças é o mecanismo de conduta, a regra a seguir para a nossa evolução. E mais uma pergunta. E Jesus, será que Jesus teve necessidade de perdoar? Ele se sentiu ofendido? Ou se sente ofendido? Porque não é, ele está presente aqui. E em cada um de nós, por cada um de nós, ele se sente ofendido? Não. Aí que a gente tem um passo a mais. À medida que nós vamos construindo essa nossa bagagem moral, nós vamos nos sustentando lá. A casa, lembra a passagem que ele falou também no Sermão da Montanha? A casa sobre a rocha. Nós vamos nos sustentando moralmente. E aí a gente não vai nem precisar perdoar. Por que nós não vamos precisar perdoar?
porque nós não vamos nos sentir ofendidos. Então, isso é ser indulgente, né? É um estágio a mais, quando eu já entendo o meu próximo, compreendo que ele é um espírito como eu, nesse planeta de provas e expiações, também em evolução, com os seus acertos e os seus erros, e consigo entendê-la. Então, eu não me sentindo ofendido, eu sou indulgente. E para fechar o capítulo, que é bem-aventurados os misericordiosos, quando a gente tiver lá na boquinha para chegar na pontinha no planeta de regeneração, aí nós vamos estar mais fortalecidos moralmente, e a gente pode dizer que aí nós vamos ser misericordiosos. O que é misericordioso? É não julgar o outro, é ter o auto-perdão, e, em relação ao meu próximo, é chegar junto a ele, sentindo as mesmas dores e os mesmos sofrimentos, e arregaçar a manga para ajudar. Por isso que, para completar as bem-aventuranças, nós temos lá o capítulo 15, que é: fora da caridade não há salvação. Então nós devemos pegar esses ensinamentos das bem-aventuranças e colocar em prática. Como é que a gente coloca em prática? É amando, é amparando o nosso próximo, através da caridade. Isso dá tema para mais uma palestra, né? Porque não é só a caridade material, que ela é importante, principalmente nesses dias, mas também aquela caridade moral da gente se doar para o outro. Tudo bem? Então, o recado que fica dessa palestra é o seguinte: bem-aventuranças, nosso caminho a seguir. Para quê? Para nós, enquanto homens do mundo, nesse mundo de provas e expiações, construir esse reino de Deus, ou esse reino dos céus, dentro de cada um de nós. E cada passo que a gente vai construindo, cada tijolinho que vai colocando, cada acerto que vai, né, angariando, a gente vai se tornando mais feliz. Até que lá na frente essa felicidade vai ser plena. Porque hoje a gente pode dizer, todos nós que estamos aqui no planeta Terra, nossa felicidade, ela é momentânea. Nós temos momentos felizes. E, à medida que a gente vai nos abagajando moralmente, essa felicidade vai ampliando. Então, muito obrigado, e que todos nós possamos sair daqui um pouco mais felizes do que entramos. Muito obrigado, gente. Então, vamos agradecendo o Antônio pelas palavras, por ter trazido o Evangelho do Mestre até nós. E vamos começar agora as vibrações da noite, fechando os nossos olhos novamente, sentando confortavelmente, sentindo uma paz, harmonia, e vamos doar. Vamos nesse instante direcionando os nossos pensamentos até os nossos lares, abrindo portas, janelas, deixando essa luz intensa que vem do mais alto, a luz do Mestre, adentrar o nosso lar. E assim, uma limpeza vai sendo feita, retirando formas, pensamento, miasmas, negatividades. E todas as energias se transformam em energias de paz, de amor, de harmonia, de alegria. E vibremos também pelos nossos familiares, que todos nesse instante também possam ser envolvidos por essa luz intensa do Mestre. Agora, vamos direcionando os nossos pensamentos
a todos os hospitais aqui da terra e do plano espiritual, vibrando por todos os médicos da terra e da espiritualidade, por todos os irmãos que trabalham arduamente com os enfermos, trabalhando exaustivamente. Vamos vibrando por esses nossos irmãos que se encontram nos leitos de hospitais, que possam receber a cura de acordo com suas necessidades, que possam se sentir tranquilos, serenos, envolvidos sempre pela luz do Mestre. Vibremos agora por todos os nossos irmãos que se encontram em situações de rua, que se encontram em orfanatos, casas de repouso, asilos, que todos sejam envolvidos em muita luz, muita paz, muita harmonia, para se sentirem melhores, amparados pela luz intensa que vem do nosso Mestre Jesus. Vamos vibrando agora pelo nosso Paz e Amor, essa casa que nos recebe, essa casa que nos dá o ensinamento, vibrando por todos os trabalhadores, pela diretoria, pela presidência, por todos os assistidos que vêm aqui, nessa casa bendita, nesse nosso belo e pequeno recanto. Continuando as vibrações da noite, vamos agora vibrando pelo nosso planeta Terra, nosso planeta azul, esse planeta tão belo que tem como governador o nosso Mestre Jesus. Vibrando luz para todas as regiões desse nosso planeta, por aqueles locais onde ainda há guerras, por aqueles que se encontram doentes, por aqueles que perderam seus entes queridos, que todos possam ser consolados, confortados, amparados pelo nosso Mestre Jesus. Vamos voltando o nosso pensamento para o nosso Brasil, essa pátria, pátria do Evangelho, vibrando pelos nossos dirigentes, que eles possam ter discernimento, que eles possam dirigir o nosso país com amor, com fraternidade, pensando em toda a população, vibrando luz para esse nosso país tão belo, que se encontra numa situação difícil, que ele seja cada vez mais envolvido pelo nosso Mestre e por Ismael, esse nosso lindo e querido mentor. E assim, depois das nossas vibrações e doações, chegou a vez de recebermos os médiuns que já se encontram preparados nesse instante, ficam à frente para começarmos as vibrações. Vamos agora vibrando uma luz que vem do nosso centro coronário, que é situado no topo da nossa cabeça. E essa luz intensa, que é a luz do Mestre, vai descendo, descendo e chegando até o nosso frontal, situado na região da nossa testa, entre os nossos olhos, responsáveis pelo nosso pensamento. Um pouco mais abaixo, chegamos ao nosso laríngeo, situado na região da garganta, responsável pela nossa fala. Descendo um pouco mais, encontramos o nosso centro de força cardíaco, aquele situado na região do nosso coração, responsável por todos os nossos sentimentos e emoções. E vamos assim, descendo um pouco mais, até o centro de força gástrico, situado na região do nosso estômago,
Depois descemos um pouquinho mais ao esplênico, situado na região do nosso baço. Depois o nosso genésico, situado no baixo ventre, até chegarmos ao nosso básico, situado na base da nossa coluna. E assim, essa luz intensa vai subindo pela nossa coluna, vértebra por vértebra, até se fechar no círculo do nosso coronário. E assim, nos sentindo renovados, energizados, vamos continuar vibrando, agora pelas nossas águas. Vibrando pelas águas dos nossos filtros, pelas águas que, se por acaso trouxermos, vamos mentalizando os nossos irmãos, Dr. Bezerra de Menezes, todos os médicos da espiritualidade, os nossos irmãos químicos, físicos, biólogos, que trazem da natureza o lenitivo, que será colocado agora em nossas águas. E assim, ao ingerirmos nossas águas, que possamos fazer uma prece, e assim agradecendo por essa água bendita, essa água que nos traz vida. Também vamos sim vibrando pelas águas de todos os hospitais, presídios, escolas, que todas essas águas possam ser fluidificadas nesse instante. E assim, vamos agradecendo a oportunidade, chegando assim, quase ao encerramento do nosso trabalho. Vamos pedindo à nossa querida companheira Alessandra que faça por nós a prece final. Que assim seja, com a graça de Deus. Obrigada a todos que estão aqui conosco. Obrigada, Américo, pelas palavras da palestra. Que Jesus possa nos iluminar e nos guardar até o nosso próximo encontro na quarta-feira. Uma boa noite a todos. Voltem em segurança para os seus lares. Que assim seja. Se vocês puderem, por favor, irem saindo por fileiras, começando lá de trás, para a gente não ter tumulto na saída e aglomeração, a gente agradece. Uma boa noite a todos.